Olá, eu me chamo Marcelo Lima e esse é o Química no Quadro. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre as principais características dos átomos de carbono. E nós vamos fazer isso através dos postulados de Kekulé. Embora esses postulados recebam o nome de Kekulé, isso não significa que ele tenha sido o único cientista a pensar nas ideias que nós veremos a seguir. Por exemplo, Archibald Cooper e Butlerov, eles tiveram grande contribuição para a química orgânica da época. E relembrando aqui o que são postulados, né? Postulados são uma série de afirmações ou proposições que não podem ser comprovadas, mas que são admitidas como verdadeiras, servindo de ponto de partida para a dedução ou conclusão de outras afirmações. E quais são esses três postulados que ficaram conhecidos como postulados de Kekulé? O primeiro é que o carbono é tetravalente. O segundo, as 4 valências do carbono são iguais entre si. E o terceiro é que o carbono forma cadeias. A seguir, nós vamos entender um pouco melhor a respeito desses 3 postulados. Vamos começar então pelo primeiro postulado, que diz que o carbono é tetravalente. Estou colocando aqui essa imagem que representa um átomo de carbono. E é claro que eu estou usando cores fantasia e não estou obedecendo às proporções existentes num átomo. Mas note que na camada mais interna, o carbono possui 2 elétrons. E na camada mais externa, que nós chamamos de camada de valência, o carbono possui 4 elétrons. Nós podemos fazer também a distribuição eletrônica do átomo de carbono. A gente sabe que o carbono tem número atômico 6, portanto, no seu estado fundamental, ele vai possuir 6 elétrons também. A distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p2. Essa primeira camada, que é a camada K, o carbono possui 2 elétrons. E essa última camada, que é a segunda camada, L, ele possui 2 com 2, 4 elétrons. É o que a gente nota aqui na imagem. Essa primeira camada é a camada K, que possui 2 elétrons, e essa camada mais externa, que é a camada de valência, e também a camada L, o carbono possui 4 elétrons. Mas notem o seguinte, para adquirir a configuração de um gás nobre e obedecer à regra do octeto, o carbono precisaria ter 8 elétrons nessa última camada. No entanto, ele só tem 4. Então, como é que o carbono ele vai conseguir essa estabilidade? É justamente realizando ligações covalentes. E lembrando que são ligações covalentes, são ligações nas quais os átomos compartilham alguns de seus elétrons da camada de valência. Eu vou fazer a mesmíssima coisa agora para o átomo de hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio tem número atômico 1, portanto, a distribuição eletrônica dele será 1s1. E ele possui na camada K 1 elétron. Para adquirir a configuração do hélio, configuração eletrônica do hélio, ele precisa de mais um elétron, né? Visto que o hélio é uma exceção à regra do octeto e se estabiliza com 2 elétrons. Então, o hidrogênio ele precisa de mais um elétron. Como é que ele vai, então, adquirir essa estabilidade? Realizando também ligações covalentes. No caso do carbono, a gente pode fazer a seguinte representação. A gente desenha o símbolo do carbono, o C, e ao redor desse símbolo a gente coloca os 4 elétrons que ele possui na última camada, camada de valência. Essa é a fórmula de Lewis. No caso do hidrogênio, eu vou desenhar também o símbolo do hidrogênio e um elétron, que é a quantidade de elétrons que ele possui na última camada. Esses átomos, eles podem compartilhar esses elétrons que eles têm na última camada, que é justamente o que caracteriza uma ligação covalente. Então vamos lá, vamos desenhar aqui, vou colocar em vermelho, o átomo de carbono, tá? Carbono, 4 elétrons. Então ele pode se ligar a mais 4 átomos de hidrogênio, que é o que eu vou representar aqui também. Vamos lá.
aqui. Aqui e aqui. Notem que ao redor do átomo de carbono, agora eu tenho 8 elétrons, porque ele está compartilhando seus elétrons com o hidrogênio. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o hidrogênio, ao redor de cada um desses átomos de hidrogênio, eu tenho 2 elétrons. Agora sim, eles possuem a estabilidade de um gás nobre, né? Eles possuem a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Eu posso representar isso daqui também da seguinte forma. Eu vou desenhar o símbolo do carbono e ao invés de eu desenhar 2 pontinhos, eu coloco um traço que representa esse par de elétrons que está sendo compartilhados, tá bom? Não vou colocar aqui os átomos de hidrogênio. Nem vou colocar para não poluir tanto a imagem. Notem o seguinte, quantas ligações covalentes o carbono está realizando? 1, 2, 3, 4. Por isso que a gente diz que o carbono é tetravalente. Tetra vem de 4. E essas 4 ligações que o carbono pode realizar, pode ser, por exemplo, na forma de 4 ligações simples. E a gente diz que esse átomo de carbono possui hibridização sp3. E a gente vai aprender logo mais a respeito das hibridizações dos átomos de carbono. Ele vai possuir uma geometria tetraédrica. Um exemplo de molécula que possui esse arranjo espacial é o metano, que a gente viu na aula passada, na verdade nessa mesma aula, e que eu vou mostrar agora para vocês a geometria, né? Como é que os átomos se distribuem no espaço. Então aqui está a molécula de metano. Essa bolinha preta simboliza o átomo de carbono e essas bolinhas brancas os átomos de hidrogênio. O ângulo entre essas ligações, na verdade, é o mesmo ângulo e equivale a aproximadamente 109,5 graus. E essa molécula possui uma geometria tetraédrica. Algumas pessoas comparam a geometria tetraédrica, quando veem no papel, né, com uma pirâmide, mas não tem nada a ver com uma pirâmide, tá? E a gente nota que essas ligações elas estão mais afastadas, elas estão o mais afastado possível uma das outras. Isso está de acordo com a teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência, da camada de valência, que é o que geralmente a gente estuda no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Outra forma é o carbono realizar 2 ligações simples e uma ligação dupla. A gente diz que esse átomo de carbono possui geometria sp2, na verdade hibridização sp2, e geometria trigonal plana. Um exemplo de molécula que está de acordo com essa representação, né, com essa hibridização e essa geometria, é o formol, muito utilizado na fabricação de pesticidas e na conservação de alguns micro-organismos. E a gente vai ver a seguir a representação espacial dessa molécula. Aqui está agora a molécula de formol. Esse átomo preto, né, essa bolinha preta, simboliza um átomo de carbono, as 2 bolinhas brancas, átomos de hidrogênio, e essa bolinha vermelha, o átomo de oxigênio. A gente diz que essa molécula possui geometria trigonal plana, e esse carbono, esse átomo de carbono, possui hibridização sp2. Então, aqui está esse arranjo, né, tridimensional. O ângulo dessas ligações será de 120 graus, né? O ângulo entre a ligação dupla e a ligação simples, e também o ângulo entre as ligações simples, tá bom? Então, essa é a molécula de formol. O carbono também pode realizar 2 ligações duplas. Um exemplo é o CO2, que é o gás carbônico. A gente diz que esse átomo de carbono possui geometria, na verdade, hibridização sp, e geometria linear. E a gente vai ver o exemplo agora do CO2. A terceira molécula que a gente vai analisar, que é a molécula de gás carbônico. Novamente, essa bolinha preta é o átomo de carbono e essas duas simbolizam átomos de oxigênio. A gente nota, né, é muito fácil concluir isso, que o ângulo entre essas ligações é de 180 graus. Por isso que a gente diz que essa molécula apresenta a geometria linear. E esse carbono, por sua vez, apresenta uma hibridização sp. O carbono também, por último, pode realizar uma ligação simples e uma ligação tripla. A gente diz que esse átomo de carbono possui também hibridização sp e
geometria linear. Um exemplo é o ácido cianídrico, que é um ácido que a gente estuda na química inorgânica, mas que dá para a gente usar o exemplo dele para ver o caso tanto da hibridização do carbono, como eu já mencionei, a gente vai ver numa aula específica, mas também a geometria dessa molécula, tá bom? Por último, a molécula de ácido cianídrico. O átomo de carbono, aqui o átomo de nitrogênio e aqui o átomo de hidrogênio. Nesse caso também, o átomo de carbono possui hibridização sp e o ângulo entre a ligação simples e a tripla também é de 180 graus, tá bom? Dando continuidade agora com o segundo postulado, que diz que as 4 valências do átomo de carbono são iguais entre si. O que isso quer dizer? Eu coloquei aqui 4 estruturas e a diferença entre essas 4 estruturas está na posição do átomo de cloro, tá bom? Então, o que esse segundo postulado quer dizer? Que, devido ao fato das valências serem iguais entre si, na verdade, essas 4 estruturas representam a mesma molécula, não importando a posição que o átomo de cloro está. Agora, vou chamar a atenção aqui de vocês, pois essa representação pode ser nova, né, para alguns de vocês. Quando eu represento esse traço aqui, da forma que está, normal, significa que essas ligações estão no plano que você está assistindo, né? Pode ser, por exemplo, o plano do seu computador ou o plano do seu celular. Essa cunha fechada significa que a ligação está saindo do plano. E essa cunha tracejada significa que a ligação está dentro do plano. E como a gente já viu, esse composto aqui, essa molécula, apresenta, né, uma geometria tetraédrica, tá bom? Agora falando sobre o terceiro postulado, que diz que o carbono ele pode formar cadeias. E o que é uma cadeia? Cadeia é uma sequência de vários átomos de carbono ligados entre si. E vocês podem notar que essas cadeias podem ser bem variadas. O carbono ele tem essa característica. É justamente o que difere ele de outros elementos. É claro que, por exemplo, o enxofre, o fósforo, o silício, eles podem até fazer cadeias, mas não com essa variedade que o átomo de carbono faz. E notem que em todas essas moléculas, né, o carbono está realizando 4 ligações, que é o que a gente já viu, o carbono é tetravalente. E nos compostos orgânicos, existem alguns elementos químicos que estão presentes com mais frequência nessas moléculas orgânicas. É o caso, por exemplo, do nitrogênio, do hidrogênio, principalmente do oxigênio e do carbono. A gente diz, no caso, que esses elementos são organógenos, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre as fórmulas estruturais, que são fórmulas da gente representar as moléculas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal, assim vocês vão estar super me ajudando. E é isso, um forte abraço para vocês.